Graça e paz. Muito bom a gente estar reunidos e juntos podermos refletir acerca da palavra de Deus. Hoje eu quero lhes convidar a refletir comigo acerca deste tema, um Deus de recomeços. Nós cremos neste Deus de recomeço, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos muitos erros. Nós temos esse Deus maravilhoso que permite a gente recomeçar em todo tempo, a qualquer dia e a qualquer hora. Hoje eu quero lhes convidar a refletir comigo acerca de uma personagem que viveu uma infinitude de dramas em sua vida. E esses dramas da vida dessa mulher, eu acredito que muitos deles são presentes na nossa vida no dia a dia. Nós passamos pelos mesmos problemas, adversidades. Eu quero lhe convidar a juntos extrairmos algumas lições, alguns princípios acerca de como ela viveu e como Deus trabalhou na vida desta mulher. Portanto, abra sua Bíblia no livro de Ruth, e nós vamos meditar no capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. O capítulo contém 22 versículos. Vou realizar a leitura a partir do verso 1. Ruth, capítulo 1, verso 1 diz: Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo a esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram Eufrates de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilom também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: Voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com sua segurança em um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: Voltem, minhas filhas, voltem, porque vocês viriam comigo. Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha e demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então, choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o seu povo e para os deuses dela, disse Noemi e Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então, as 2 seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamam de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara,
pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém, quando começava a colheita. Oremos. Senhor Jesus, nós queremos rogar a Ti, que por meio da leitura deste texto, nós possamos essa noite aprender as Suas verdades, que Tu possa, ó Deus, falar ao meu coração, falar ao coração do Seu povo que aqui se reúne, e juntos possamos extrair verdades bíblicas e aplicá-las ao nosso coração. É o que eu rogo, é o que eu peço, orando e clamando, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bem, conforme nós lemos, a história de Noemi é uma história de dor. É uma história complicada, é uma história onde a gente percebe ali muitos dramas, muitos problemas, muitas adversidades. A gente vê já no início do texto, né, o drama ali da morte, o drama da pobreza, o drama dela ter ficado viúva, o drama da doença e uma infinitude de outras coisas ali. Não sendo tudo isso suficiente, acabam imigrando para um outro lugar, para uma outra terra. Bem, fato é que eles saíram de Belém, rumo a Moabe, com vistas a crescerem, a prosperarem, a melhorarem de vida. As coisas não estavam bem em Belém, as coisas não andavam bem, havia fome, mas ali, por trás daquela fome, existia também um tratamento de Deus. A gente vai observar na história dos juízes que eles, à medida que eles conheciam a palavra de Deus, daqui a pouco eles pecavam, daqui a pouco vinha o julgamento sobre eles, e daqui a pouco eles precisavam se arrepender para recomeçar as suas histórias, e ali não era diferente. O povo estava padecendo porque eles estavam vivendo em pecado. Deus estava tratando aquele povo por meio da fome, as colheitas não estavam produzindo, e ele estava então trabalhando por meio do povo para que ele se arrependesse dos seus muitos pecados e por aí vai. Nesse contexto que Deus estava tratando o povo, neste contexto de um tratamento que era temporário, aquele casal decide justamente pegar os seus filhos, pegar as suas posses e irem embora para uma terra estranha. Terra essa que a gente sabe que cultuava outros deuses. Eles saíram, portanto, da casa de Deus, da cidade de Belém, e foram para a casa de outros deuses ali, então, onde eles eram facilmente adorados. Por trás de toda essa narrativa, de toda essa história, nós vemos que Noemi sofreu. E como ela sofreu? A história vai revelar que ela teve alguns dramas, alguns problemas, e o primeiro dele, eu imagino que seja ali o psicológico. Se você observar, pode passar, se você observar ali, o primeiro problema que ela teve é que ela simplesmente viu seus sonhos ruírem por meio das mãos. Tal qual a água que a gente não consegue segurar e ela transpassa por meio dos nossos dedos, assim eu imagino que essa mulher viu todos os seus sonhos, seus planos ruírem. Da noite para o dia, o pouco que ela tinha, ela ainda acaba por perder, mas não sendo o suficiente, ela perde a sua condição financeira, mas perde também seus filhos, perde seu marido e por aí vai. Então, eu vejo esse drama psicológico, e aqui fica essa indagação para nós. Quantas pessoas chegam na casa de Deus, quantas pessoas chegam num lugar de adoração ao Senhor com os mesmos dramas? Problemas psicológicos oriundos de decisões erradas, problemas psicológicos porque quando eram para serem tratados dentro do problema, decidiram fugir. E o fugir, por suas vezes, trouxe uma infinitude de tantos novos problemas que sequer a pessoa imaginava anteriormente. Então a gente vê aqui na história de Noemi, realmente uma mulher que sofreu com os dramas psicológicos. Imagine você comigo ao deitar, enquanto viúva ali, ao deitar e ficar pensando tudo aquilo que ela um dia teve e da noite para o dia, aquilo já não existira mais.
as suas prosperidades, as suas posses, os seus bens, o seu marido, as coisas que eles tinham, simplesmente da noite para o dia acabaram por perder tudo. Num segundo lugar, a gente vê ali o problema familiar. Certamente ela padeceu por não ter mais o seu marido que trabalhava no campo, que trazia o alimento para casa. O posterior sofreu por não ter mais os filhos presentes e tudo mais. Então ela estava num contexto e uma terra pagã, sem o marido, sem os filhos e com 2 noras completamente perdidas, sem orientação e tal. Mas não sendo isso suficiente, essas noras professavam fé, cultuavam outros deuses. Talvez, assim como Noemi, você chegou aqui hoje cansado de lutar sozinho. Talvez você, em certo momento, se deu conta que você está só. Está só, não tem ninguém por você. Você simplesmente está sozinho. Não tem mais ninguém que lute, que peleje, que trabalhe, que ajude você nos seus dia a dia. E assim, aquela mulher, em dado momento, ela se encontrou com esse drama, esse problema familiar. Estava só. Não tinha mais marido, não tinha mais filhos, e as noras que a acompanhavam possuíam outros deuses, e então estava longe, não tinha alguém que professasse a mesma fé para caminhar com ela. Terceiro lugar, aqui a gente vê por trás da história de Noemi, um outro drama que já foi citado anteriormente, que é o financeiro. Ela simplesmente, ela saiu de Belém, como o texto fala, quando ela retorna, com algumas posses, alguns bens. Mas quando ela retorna sem nada. Ela, além de ter o drama psicológico de perder os seus entes queridos, seu marido, seus filhos, além de ter o problema de ter ali os problemas familiares, ela tem o problema financeiro que assolava ela. Em outras palavras, ela estava pobre, não tinha mais nada. Como o versículo 21 fala, ela estava com as mãos vazias e não havia ninguém para ajudá-la. Não havia ninguém por ela. E isso faz com que ela simplesmente também sofra. E um quarto, espiritual. Aquela mulher, ela simplesmente deixa a terra do seu Deus para procurar abrigo na terra de deuses estranhos. E isso faz com que ela se afaste dos caminhos do Senhor. Apesar dela não necessariamente cultuar outros deuses, ela já não conseguia mais estar no centro da adoração ao Deus verdadeiro. Ela já não conseguia mais se reunir com seu povo para adorar Yahvé. Então, mesmo que ela não professou fé em falsos deuses, ela por si só, ela não estava na presença do Deus Altíssimo. E isso traz sobre ela também uma infinitude de danos e tudo mais. E aqui eu deixo essa indagação para nós. Será que tal qual Noemi, por vezes nós não vemos a nossa fé esfriar por causa das nossas decisões erradas? Eu acredito que boa parte de nós já passou por isso. Boa parte de nós já tomou alguma decisão no ímpeto e daqui a pouco viu a nossa fé esfriar. Porque tomamos decisões que não estavam centradas em Deus. Tomamos decisões no calor do momento, na força do braço, mas daqui a pouco identificamos que não foi a melhor decisão. Então, eu acredito que muitas pessoas, por vezes, veem a sua fé esfriar unicamente porque tomaram decisões erradas. E no caso de Noemi, eu não vejo nada diferente do que isso. Ela acabou esfriando espiritualmente porque saiu do centro da vontade de Deus, do centro da morada de Deus. Bem, hoje eu quero lhe convidar a olharmos juntos como Deus age nos bastidores, no pano de fundo da nossa história, da nossa vida, mesmo nós tomando decisões erradas uma infinitude de vezes. A gente vai continuar olhando para a vida de Noemi e vendo uma infinitude de transgressões, de erros, mas apesar de tudo, o Deus dela era maior do que ela. O Deus dela era maior do que as decisões erradas dela. E o Deus dela permite ela recomeçar.
E esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, que permite nós recomeçarmos, independente do que nós falhamos, erramos, de onde nós caímos. Nós temos um Deus, pela graça, é um Deus de recomeço. Hoje, então, quero lhe convidar a olhar aí para Noemi mais uma vez. E ao olhar agora as cenas da vida dela, em outras facetas, a gente vê que em dado momento ela escuta falar ali no versículo 6, que na sua terra, a terra do seu Deus, a terra da sua família, estava agora tudo bem. O Deus já havia trabalhado naquele povo, Deus já havia os forjado no meio da dor, e estava tudo bem, eles já tinham alimento, já estava tudo certo. Ela ouve falar tudo isso, e naquele contexto ela acaba por pensar: eu vou retornar para a minha terra natal, vou retornar para Belém. A escassez acabou, os problemas acabaram, eu vou retornar enquanto há tempo para lá. Bem, fato é que a minha memória e a sua memória, a memória de Noemi, não são diferentes. Por vezes, nós estamos no meio do vendaval que nós mesmos criamos, mas quando ali estamos, a gente olha, a gente tem uma pálida lembrança na memória e lembramos daquilo que foi bom, daquilo que vivemos quando estávamos no centro da vontade de Deus. E foi o que ela fez. Ela simplesmente lembrou do Deus dela, lembrou do seu povo, lembrou que Deus estava agora mandando o alimento necessário. E isso acontece com a gente. Pode ver quantas e quantas pessoas passam pela igreja, está tudo bem, daqui a pouco toma uma decisão errada e se afasta, mas em dado momento, Deus vai lá e traz à memória aquilo que a pessoa vivia aqui dentro, e como era bom estar na presença de Deus, e a pessoa acaba por regressar. Isso acaba acontecendo semanalmente. A gente vê pessoas que caíram em pecado, que abandonaram a Deus, mas quando veem as consequências do pecado, acabam lembrando quão bem elas estavam quando estavam na presença do Senhor, e acabam por retornar. Noemi estava tendo essa lembrança. O problema é que por trás dessa lembrança, a motivação dela estava errada. Pode passar? A motivação dela estava errada. Passa mais um. Ela simplesmente decide voltar. O versículo 6 e o versículo 7 ali vai falar, né? Ela decide voltar, mas a decisão dela, os motivos dela estavam errados. Ela estava interessada mais na comida do que na comunhão com Deus. Ela estava mais voltando para a sua terra, para o seu povo, do que para o seu Senhor. Ela estava muito mais interessada, então, no alimento do que em Deus, muito mais interessada no seu povo do que no Senhor. Ela simplesmente não queria que as suas noras retornassem por ela. E isso tem uma razão, isso tem um motivo. Aquelas noras seriam um motivo de chacota, de vergonha para ela. E a gente já vai ver isso na sequência. Então, ela tem uma lembrança, mas ela decide voltar pela razão ou pela motivação errada. E a gente vê isso. A gente vê isso semanalmente também. A gente vê pessoas que retornam para a casa do Senhor, não por causa do Deus das bênçãos, mas do Deus poderoso, o Deus que salvou, mas a pessoa retorna porque só quer as bênçãos do Senhor, não quer uma relação com Ele. E Noemi acaba retornando justamente com isso. Ela queria as bênçãos, mas não uma relação com o Senhor. Olhando para o contexto das noras, a gente vai ver por que ela não queria que elas retornassem. Aquelas duas noras, como a gente viu, elas eram moabitas, elas professavam fé em outro Deus, elas não tinham fé no Deus vivo de Israel. Portanto, quando elas regressassem com ela, aquelas duas noras, elas seriam um testemunho vivo, que tanto Noemi, quanto Elimeleque, quanto os seus filhos tomaram decisões erradas. Elas simplesmente seriam um testemunho vivo, que os filhos de Israel casaram com mulheres pagãs, com mulheres que não professavam fé em Deus. Então elas seriam um motivo de chacota, de vergonha. E é por isso que a gente vê ela: minhas filhas, retornem para os seus lares, não voltem. Vocês devem procurar a sua mãe. Isso estava acontecendo porque, bem ou mal, aquelas duas mulheres seriam motivo de vexame, de chacota,
elas mostrariam a rebelião, elas mostrariam que tanto Noemi quanto Elimeleque haviam desobedecido a Deus, permitindo que seus filhos casassem com mulheres fora da nação de Israel. Bem, tudo isso estava acontecendo e Deus estava querendo tratar no coração dela, mas ela não estava entendendo. Ela não estava entendendo, ela ainda queria encobrir o seu pecado. Ela ainda queria encobrir os seus erros. E vai dizer que, assim como Noemi, a gente não tende a fazer isso muitas das vezes. Assim como Noemi, às vezes a gente não tenta encobrir os nossos pecados. A gente não tenta encobrir as nossas transgressões. Não tentamos encobrir para que nem Deus nem as pessoas tenham acesso. Ela estava tentando fazer isso. E quando ela faz isso, a gente vê na sequência do texto, o versículo 13 e o versículo 21, a gente já vai ver na sequência. O versículo 13 e o versículo 21 mostra que por que ela queria encobrir. Ela estava com uma visão distorcida acerca de Deus. O versículo 13, pode passar, e o versículo 21, eles vão falar o seguinte. Versículo 13 vai falar: vocês esperariam que eles crescessem deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. E o versículo 21, cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Ela, além de tentar encobrir os seus pecados, de não querer trabalhar, de reconhecer, opa, peraí, eu pequei lá atrás quando eu saí da terra do meu Senhor. Era para eu ter permanecido lá, ter sido tratada lá, ter sido curada lá. Ela não reconhece isso. Quando ela diz para as suas noras sair e ir embora, mais uma vez ela estava tentando encobrir os seus erros, não estava querendo tratar. E a gente vê na sequência ela simplesmente com uma visão distorcida acerca de quem é Deus. Para ela, Deus havia se tornado seu inimigo. Para ela, Deus era responsável por sua tragédia. Ela simplesmente estava revoltada com Deus, irada com Deus. Simplesmente ela estava culpando a Deus pelos seus males, pelos seus problemas e tudo mais. Bem, eu não sei você, mas é bem verdade que muitos de nós temos essa tendência. Muitos de nós temos essa tendência de quando as coisas saem do controle, quando os problemas batem à nossa porta, quando as adversidades nos tiram a paz, nós não queremos resolver, nós queremos achar culpados. E no caso de Noemi, o culpado era quem? Deus. Deus é culpado por tudo que eu estou vivendo. Deus é culpado por eu ter perdido meu marido, meus filhos. Deus é culpado por eu ter perdido meus bens, minhas posses. É Deus. Mas em nenhum momento ela reconhece que ela havia falhado com o seu Deus. Em nenhum momento ela reconhece os seus pecados, as suas transgressões. Simplesmente a gente vê ela achando culpados. E essa é a tendência do ser humano. Nós queremos achar culpado para tudo e para todos. A culpa é de Deus, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do meu vizinho, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu chefe. Todo mundo é culpado, eu só não assumo as minhas responsabilidades. Vai dizer que essa não é a nossa tendência. Fato é que essa é, infelizmente, a história da maioria de nós. Quando a gente está em pecado, quando a gente está passando dias maus, a gente quer achar culpados. E o culpado é Deus, o culpado é a igreja, o culpado é o pastor, o culpado é o amigo, o vizinho, seja quem for. E aí vem aquele negócio. Não vou mais à igreja. Não quero mais saber de Deus. Isso acontece todos os dias. Todos os dias a gente vê pessoas com o coração amargo, tal qual Noemi. Mas é aquela coisa. Esse era um problema dela. Mas independente de ser o problema dela, o nosso Deus é muito maior do que o nosso problema. E o nosso Deus olha para nós com graça. O nosso Deus, Ele olha para nós com misericórdia, com compaixão. O nosso Deus olha para nós com amor. Por isso que nós temos um Deus fiel, um Deus de recomeços, um Deus que ama o seu povo.
Porque se fosse para simplesmente já sair condenando a todos quando errassem e pecassem, meu Deus, eu não estaria aqui, nem você sentado aí. Todos nós já estaríamos pegando fogo. Todos nós não somos merecedores da graça de Deus, mas na imensa bondade do Senhor, Ele é bondoso e misericordioso para conosco. Então, assim como Deus foi misericordioso para com Noemi, Ele vem sendo comigo, Ele vem sendo com você, Ele vem sendo, apesar dos nossos erros, Ele vem sendo bom e fiel a nós. Bem, Deus de fato não tinha feito mal nenhum àquela mulher, mas ela assim entendia. Onde eu chego com isso? A fome que sobreveio àquele povo, ela era simplesmente uma disciplina temporária do Senhor. Ela acabaria logo, logo. Tanto é que passou algum tempo, passou alguns anos, a fome cessou. E assim, às vezes, são os problemas que batem à nossa porta. Às vezes, problemas no sentido conjugal, no trabalho, problemas em outras esferas, estão ali acontecendo, mas vão acabar quão logo nós nos reconhecermos pecadores, falhos. Quando nós reconhecermos que muitas das coisas que nós passamos foi nós mesmos que criamos e precisamos ali então abrir os olhos e tudo mais. Infelizmente, aquela mulher estava cega. E aqui eu deixo essa indagação a nós. Será que às vezes não estamos cegos, culpando quem não é digno de culpa, culpando a Deus, culpando a quem for? Bem, boa parte dos problemas que eles estavam vivendo, que eles estavam enfrentando, era unicamente porque eles tomaram decisões precipitadas. Eles tomaram decisões fora da vontade de Deus. Se eles estivessem no centro da vontade do Senhor, o Senhor simplesmente falaria ao coração deles: olha, não é tempo de vocês irem para Moabe, e lá nem é lugar porque vocês devem ir, já começa assim. É tempo de vocês reconhecerem que vocês estão em pecado. Mas não, tomaram uma decisão no calor do momento precipitada, e sobre isso veio uma infinitude de dramas e tudo mais. Diante disso, ficam algumas indagações para refletirmos. Será que muitas das vezes os problemas que nós estamos enfrentando, eles não foram causados pela nossa desobediência? Às vezes a gente está querendo culpar a Deus por alguma coisa, mas o erro foi nosso. Às vezes a gente está querendo condenar o Senhor, está querendo condenar o chefe, o amigo, o vizinho, o familiar, mas quem pecou foi nós. Será que às vezes a gente não precisa realmente parar de culpar os outros e reconhecer os nossos erros e os nossos pecados? Às vezes, em meio ao caos, em meio à adversidade, em segundo lugar ali, que está assolando a nossa vida, às vezes a gente tende a perder a fé e querer olhar para Deus com um outro olhar. Poxa, onde está o Senhor? Olha só, cadê o meu Deus? Ah, Deus está tardio. Ah, Deus isso, ah, Deus aquilo. Poxa, Deus abençoou fulano, só eu que não. Às vezes nós temos a tendência de olharmos tanto para o problema que perdemos a fé e tomamos decisões erradas. Aquela mulher estava sofrendo, ela e a sua casa, porque tomaram decisões fora da vontade do Senhor. E tomar decisão fora da vontade do Senhor é algo trágico. Isso traz consequências, é questão de tempo. Questão de tempo, as consequências irão sobrevir. É só esperar o tempo passar e a gente vai ver. Então, acorde, tome as decisões de acordo com o querer e vontade de Deus. E aí, entra uma terceira coisa para nós refletirmos. Quantas foram as vezes que nós nos tornamos amargos, duros de coração? Quantas foram as vezes que nós nos rebelamos contra as pessoas porque queremos ficar convictos que estamos certos muitas das vezes em meio ao pecado. Isso acontece. Quantas pessoas às vezes são prejudicadas por isso? Prejudicadas porque não dão o braço a torcer, não querem reconhecer o seu erro, não querem reconhecer o seu pecado. E aí querem achar os culpados nas pessoas e por aí vai. Nós precisamos
humildade para reconhecer que somos seres falíveis e tomamos por vezes decisões erradas. Pare de culpar a Deus, pare de culpar a esposa, pare de culpar os filhos, pare de culpar o chefe e assuma a sua parcela de responsabilidade. Bem, graças a Deus, Ele é fiel independente de quem nós somos, porque senão nós estaremos todos fulminados num estralar de dedos. Ele é fiel, independente dos nossos acertos, independente dos nossos erros. Noemi já teve uma vida drástica ali, deu tudo errado, perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu os bens, sofreu em terra estrangeira e estava longe do centro de adoração a Deus. Mas diante deste cenário, diante desses muitos problemas, Deus olha para ela com bondade, Deus olha para ela com amor, e Deus realmente restaura e recomeça a história daquela mulher. Quem sabe você tem às vezes se sentido assim que nem ela. Quem sabe às vezes você está com tantos os problemas, com tantas as lutas, e acha que Deus não está nem aí para você, que Deus já se esqueceu de você. Quem sabe você está com tantos medos, com tantos problemas querendo resolver sozinho, que acha que você simplesmente está só, que nem Noemi, que não tem mais ninguém. Bem, é nessas horas que Deus simplesmente acaba agindo e se mostrando fiel e restaurando e recomeçando histórias, reescrevendo histórias. E foi o que Ele fez com Noemi. Foi o que Ele fez com o Vinícius. Foi o que Ele fez, eu imagino, com cada um de vocês. Quando a sua vida não tinha mais sentido, Ele simplesmente, Ele restaura e recomeça tudo. A gente vê a redenção de Noemi por meio da sua nora. A gente vê quando realmente Ruth decide permanecer com ela e ir com ela para a sua terra e cultuar o seu Deus e entregar a sua vida a Deus. A gente vê literalmente Deus começando a reescrever a história daquela família. Aquilo que até então parecia um sofrimento insuportável e sem fim, estava por começar uma linda história de restauração e transformação. Ruth se converte ao Senhor. Ruth vai com Noemi para Belém. Ruth começa lá a trabalhar. Ruth lá conhece um homem da família de Elimeleque. Ruth se casa com aquele homem. Ruth tem um filho com aquele homem. E aquele filho, Obed, acaba sendo da descendência de Jesus. Ele acaba sendo o avô justamente do rei Davi. Bem, quando tudo parecia perdido, tudo parecia sem sentido, Deus estava escrevendo uma linda história. Quando tudo parecia não ter mais para onde correr, Deus estava agindo na história daquela mulher. E assim eu olho para esse mesmo Deus misericordioso. Assim eu olho para esse mesmo Deus bondoso. Quantas e quantas vezes a gente vê Deus agindo assim na nossa história de vida. Nós éramos merecedores da condenação. Nós éramos merecedores da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Nós éramos merecedores de tudo de ruim por causa da nossa desobediência. Mas mesmo ali, no meio da transgressão, mesmo ali no meio do pecado, Deus, Ele acaba olhando para nós com misericórdia, com graça, com bondade, e acaba permitindo que nós venhamos a ser restaurados. E acaba muitas das vezes usando circunstâncias ou pessoas que nós sequer imaginamos. Vai dizer que não é assim. Às vezes você olha para o lado e imagina, a minha salvação ou a minha restauração vai passar por essa pessoa. E daqui a pouco Deus vai lá e diz, não, eu vou usar essa aqui, uma pessoa aleatória, que tu nem imagina que vai ser usada. Assim como Deus usou Ruth, uma mulher que até pouco tempo antes era pagã. Deus usa pessoas na nossa história, na nossa vida, que talvez nós nunca imaginaríamos. Bem, pela graça e bondade de Deus, não há situação que não possa ser redimida para a glória do Senhor. Pela graça e bondade de Deus, nós temos um Deus bondoso,
amoroso. Se ele fosse igual ao Vinícius, nos seus momentos de ira, estaria todo mundo fulminado. Mas Deus é bondoso, é misericordioso, é amoroso. Então, louvemos a este Deus que permite nós recomeçar, independente de quem somos, que permite nós recomeçar, independente de onde caímos ou do que erramos. Ele simplesmente permite o recomeço. A palavra de Deus vai dizer em Tiago, capítulo 1, versículo 12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida de Deus, a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Feliz o homem que persevera na provação. Que nós possamos perseverar, que nós possamos lutar, nós possamos realmente estarmos de guarda erguida quando o pecado bater a nossa porta. Talvez você já está onde está por causa do pecado, ou talvez você tenha lutado e tenha permanecido fiel. Permaneça fiel e deixe Deus reconstruir a sua história. Deus, Ele literalmente mostrou sua misericórdia por Noemi quando Ruth a seguiu para Belém. Ele mostrou o seu amor quando Ruth a seguiu. E a mensagem que eu quero deixar para você essa noite, pode passar, é que o nosso Deus, Ele é especialista em recomeços. O nosso Deus, Ele é especialista em recomeços. O nosso Deus, Ele está reescrevendo a nossa história todos os dias. O nosso Deus, Ele realmente, Ele poderia muito bem nos condenar ao acordarmos, porque ao acordar e já sair para fora, eu acredito que assim como eu, muitos aqui já pecam. É o cara que passou com a moto rapidão, é o outro que se atravessou da bicicleta na frente e a gente já pensa mil e uma coisa. O nosso Deus poderia nos condenar, nos julgar diariamente, mas todos os dias Ele estende graça, todos os dias Ele estende as suas misericórdias para conosco. Ele é especialista em recomeços. Quando nós achamos que Deus está indiferente à nossa dor, quando nós achamos, tal qual Noemi, não tenho mais marido, não tenho mais filho, não tenho mais riqueza, não tenho mais nada. Quando nós achamos que não tem mais para onde correr, Deus acaba agindo. Hoje, eu quero literalmente te desafiar a parar de lutar sozinho. Hoje, quero literalmente te desafiar a parar de querer resolver tudo nas forças do seu braço. O mesmo Deus que reescreveu a história de Noemi, o mesmo Deus que reescreveu a história do Vinícius, o mesmo Deus que reescreveu a história de muitos aqui, Ele pode, essa noite, reescrever a sua história. Mas, para isso, você precisa realmente se entregar. Ao longo do livro, a gente vê que Noemi, ela acaba reconhecendo ao Senhor, reconhecendo seus erros, entendendo que Ruth foi uma bênção na vida dela por parte do Senhor. Que você possa estar atento aos sinais do Senhor na sua vida, estar atento às pessoas que Deus usa para que você possa recomeçar e reescrever essa história. Deus usa pessoas que você menos imagina. Eu me lembro que em 2 circunstâncias eu estava completamente convicto que Deus iria falar com a pessoa A, B, para tocar o meu coração. E Deus vai lá e usa pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Assim é o nosso Deus. Simplesmente confie nele, descanse nele. Simplesmente pare de resolver as coisas na força do braço, mas deixe esse Deus especialista em recomeços trabalhar. Deixa Ele redimir a sua vida, tal qual Ele redimiu a vida de Noemi, de Ruth. Deixa Ele reescrever a sua história, tal qual Ele reescreveu a de muitos aqui. Deixe Deus agir. Simplesmente confie nesse Deus de recomeços. Simplesmente se entregue por completo e descanse nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Se fôssemos olhar para os nossos erros, eu não estaria aqui em cima, você não estaria sentado neste lugar. Se fôssemos esperar um auditório de santos dos santos, não haveria um sequer aqui. Então, Deus
já estendeu a sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, para nós estarmos aqui o adorando. Então, ao sair daqui, não saia realmente querendo resolver as coisas, mas saia realmente descansando e deixando Ele trabalhar, deixando Ele agir, deixando Ele reescrever aquilo que Ele quer reescrever. Como falei antes, não há situação que não possa ser redimida, não possa ser restaurada e não possa ser usada para a glória do Senhor. Quero te convidar a ficar de pé e quero te convidar a abrir o seu coração e a orar nesse momento. Você, muito melhor do que eu, sabe aonde você caiu. Você, muito melhor do que eu, sabe quais são os seus erros. Você sabe quais são as decisões que você um dia tomou que desagradaram, desapontaram ao Senhor. Você sabe quais foram as consequências que sobreveio à sua vida por meio das decisões erradas. As consequências que você teve, você sabe tudo isso. Eu te peço nesse momento para orar e colocar diante do Senhor. Reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua desobediência e pedir para Deus trabalhar na sua vida, assim como Deus trabalhou na vida de Noemi. Que Deus possa restaurar e recomeçar a sua história, como Ele restaurou e recomeçou a história daquela mulher.